Sansão não fazia proezas porque queria, fazia porque o Espírito se movia sobre a vida dele. Porque se o Espírito não se mover, você não faz. Se o Espírito não se mover, você não prega. Se o Espírito não se mover, você não profetiza. Se o Espírito não se mover, você não canta. Se o Espírito não se mover, você não revela. Se o Espírito não se mover, você não pode fazer aquilo que é uma capacidade extraordinária que só alguém na dependência do Espírito Santo pode fazer. Só que eu preciso lhes dizer que a Bíblia também conta a história de um outro homem que também tinha uma força descomunal. Pastor, mas eu pensava que na Bíblia só Sansão era um homem com uma força extraordinária. É porque você não leu Lucas capítulo 8. A Bíblia conta-nos a história do endemoniado gadareno. Pastor, o endemoniado gadareno era forte, era muito forte. O gadareno tinha uma força descomunal. A Bíblia diz que prendiam ele com grilhões, que prendiam ele com correntes, que prendiam ele em prisões, e ele as despedaçava. Que força é essa que ele arrebenta a corrente como se fosse fio de cabelo? Que força é essa que todos tinham medo dele? Ele era implacável, ninguém cruzava o caminho do demoniado gadareno. Ele era impelido, porque enquanto o Espírito movia Sansão, os demônios moviam gadareno. Ele era movido pelos demônios para os sepulcros, para os cemitérios, para as montanhas. Ele não tinha referência, ele não tinha paradeiro. O homem endemoniado gadareno também era muito forte. Só que olha para cá e prepare para receber a palavra. Pastor, e qual é o segredo da força de Sansão para a força do gadareno? O segredo da força de Sansão para a força do gadareno era a procedência. Acorda quem está do teu lado e diga a procedência. Diga a procedência. Pastor, e por que a procedência? Porque a força de Sansão era proveniente do Espírito Santo, e a força do gadareno era proveniente de uma legião de demônios. Eu estou numa noite de quebra de maldição, então eu preciso te fazer imergir no mundo espiritual, porque uma legião de demônios era composta, segundo o contingente romano, de 6.000 a 12.000 soldados. Então, quando o texto diz que aquele homem estava possesso de uma legião, porque Jesus havia perguntado qual é o nível da possessão que estava sobre aquele homem, e aqueles demônios responderam: somos legião, porque somos muitos. Pastor, por que são muitos demônios? Por que é um nível de possessão como nunca visto antes? Em outros episódios Jesus enfrentou batalhas espirituais, porque você precisa entender a geografia bíblica. E qual é a geografia? Jesus está em Gadara. Gadara é a primeira cidade de um conjunto de cidades denominada Decápolis. É uma cidade que pertence a uma outra região, que pertence a um outro país. Não é uma cidade de cultura judia, é uma cidade dominada pela cultura greco-romana. Ou seja, existiam judeus, mas era uma minoria, judeus, homens que haviam se convertido à cultura grega e à cultura romana. Prova disso é que quando Jesus expulsa os demônios, alguém lembra aonde foi que eles pediram para entrar? Eles pediram para entrar num ajuntamento de porcos, sendo que judeu não cuida de porco, judeu não apacenta porco. Porco é um tipo de animal rejeitado pelos judeus. Você não vai encontrar ajuntamento de porcos tratando-se da geografia de Judá e de Israel, porque era repelido. Então, quando os demônios pediram para entrar nos porcos, porque esta é uma representação dos demônios, lembra da parábola, aliás, lembra da parábola do filho pródigo, quando ele é arrependido, porque a ficha dele só cai quando ele, longe da casa do pai, desejou comer comida de porcos, desejou comer comida de demônios. Porque tem gente que só vai entender que na mesa do pai tem pão fresco quando entender que o diabo está doido para amassar o pão.
e colocar na tua boca. Porque tem gente que a ficha só vai cair depois que comeu o pão, literalmente, que o diabo amassou. Só que quem é filho não foi chamado para comer comida de demônios. Quem é filho, há pão na mesa do Pai, preparado para você. Agora olhe para cá e prepare para receber a palavra. A diferença da força de Sansão é que Sansão era proveniente do Espírito, e a do gadareno, pastor, era proveniente de uma legião de demônios. É só para quem vai voar. E observa aqui, a força do gadareno só durou, só perdurou enquanto Jesus não chegou. Acorda esse crente que está do teu lado rápido e diga para ele, ela, diga, o gadareno era forte, diga, o gadareno era forte, mas a força do gadareno só durou enquanto Jesus não chegou. Porque quando Jesus chega, a legião perde a força. Quando Jesus chega, os demônios perdem a força. Quando Jesus chega, o império das trevas é destronado. Quando Jesus chega, ele expulsa daquele lugar a legião de demônios. É por isso que os demônios entram no ajuntamento de porcos. E você lembra do que aconteceu? Os porcos todos se precipitaram no abismo. Todos os porcos se precipitaram no abismo. E é só para quem é de Bíblia. É por isso que Jesus é expulso de Gadara. Ele nem entrou, mas já é convidado a se retirar. Porque quando as testemunhas viram o que aconteceu com os porcos e viram o que aconteceu com o endemoniado, porque quando a multidão da cidade chega, o que era endemoniado, implacável e temidos por todos, está sentado aos pés de Jesus. Vou de novo. Aquele homem andava nu, despido. Aquele homem, ele era assustador. Aquele homem tinha uma força descomunal. Ninguém conseguiu resistir. Ninguém conseguiu prender. Aí chega um tal de Jesus. E quando chega, chega quebrando tudo. Quando chega, ele não precisa fazer espetáculo. Só basta a presença dele chegar. Que o texto diz, é só para quem é de glória. Marcos capítulo 6. E o endemoniado o avistou de longe. Porque não foi Jesus que foi a ele. Foram os demônios que tiveram que vir aonde Jesus estava. Aí o texto diz, Eleutério, que o endemoniado, a legião de demônios, se prostrou